amigos. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, e hoje o nosso tema vai ser os períodos de desenvolvimento do Espiritismo. Então pedimos aqui a proteção de Deus para que possamos desenvolver o tema que nós estudamos e poder conversar bastante aqui nesse período da manhã. Bom, vamos lá. Nós sabemos todos, que podemos estabelecer um advento do Espiritismo, um marco de publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Mas também não é segredo para nenhum de nós que os fenômenos espíritas, eles não se iniciam desde a publicação do Livro dos Espíritos. Na realidade, o Livro dos Espíritos traz uma espécie de compilado de uma série de perguntas, uma série de questionamentos feitos por Allan Kardec ao plano espiritual, questionamentos esses enviados para vários grupos que se diziam espíritas, com médiuns atuantes, para que por meio do apanhado geral de resposta a cada um desses questionamentos pudéssemos estabelecer um padrão de respostas esse que está ali materializado no Livro dos Espíritos. Mas também sabemos que os fenômenos espíritas, eles vêm de muito antes disso, E aliás, o fenômeno da mediunidade, os ditos fenômenos espíritas, advém dos primórdios da humanidade. Mas assim, há dois momentos específicos, mais ou menos há 200 anos atrás, que estabelecem para nós um marco específico de como passamos a estudar, de como passamos a entender, de como passamos a aplicar como verdadeiro estudo científico os fenômenos ditos mediúnicos, os fenômenos ditos espíritas. Aqui na América, podemos até dizer que aqui na América isso veio acontecer primeiro, nós temos sempre como marco daquilo que os povos anglo-saxões chamam de espiritualismo ocidental, o início dos fenômenos de uma cidade lá no condado de Nova York chamada Hydesville, naquela cidade muito estudada por todos nós espíritas, e que é também objeto de um livro muito interessante do Sir Arthur Conan Doyle, que fala sobre a história do espiritismo. Esses fenômenos acontecidos nesse condado de Nova York, lá na cidade de Hydesville, com as irmãs Fox, dão um parâmetro mais contundente a como se deu esse desenvolvimento dos fenômenos espíritas e dos fenômenos mediúnicos aqui na América, Talvez a maioria aqui já tenha conhecimento do que aconteceu naquela cidade, mas fato é que naquela casa moravam 3 meninas com seus pais, e começaram a acontecer fenômenos que nós hoje chamamos de fenômenos de poltergeist, onde havia muitas pancadas, onde as gavetas apareciam bagunçadas, as roupas apareciam viradas, cortinas arrancadas e muitos barulhos na casa, e até que alguns estudiosos da época vão atrás desses fenômenos e, através de estudos mais aprofundados, observam que aquelas batidas, aquelas pancadas e todos aqueles fenômenos existentes tinham uma causa inteligente. Isso porque, com a intimidade com o fenômeno, passaram a questionar a cada uma daquelas pancadas, através de respostas de sim e de não, fenômenos acontecidos naquela casa. E isso fez com que se descobrisse, por exemplo, que o responsável pelas pancadas, por todos aqueles fenômenos, era um mascate que havia sido assassinado naquela casa e enterrado no porão daquela casa, como acabou se descobrindo alguns anos depois, através de matérias jornalísticas da época,
Descobriram uma ossada, descobriram alguns objetos que eram comuns a mascates que faziam o comércio de cidade em cidade e acabaram, não conseguiram confirmar a identidade do mascate, mas que descobriram uma ossada e que tinha objetos que eram utilizados por mascates da época, e isso foi amplamente comprovado, tá? Então, assim, aqui na América, né, esse é tido como o fenômeno que dá início àquilo que se chama de espiritualismo no nosso continente. De outra ponta, né, voltando à Europa, nós temos mais ou menos na mesma época o fenômeno das mesas girantes. Vocês vão lembrar que isso até é bastante aprofundado na codificação e também na Revista Espírita, que esses fenômenos, eles se iniciam com mesas que se moviam, reuniões que eram formalizadas em residências. Isso acabou ganhando notoriedade na época. Quem tiver curiosidade de ver os jornais da França, naquela época, vão observar que o fenômeno das mesas girantes era um fenômeno muito aplicado, as pessoas se divertiam muito com isso, e Kardec, até então, né, entendia que esse tipo de fenômeno ele era totalmente possível, porque Kardec conhecia muito bem, havia estudado na Suíça isso. Kardec sabia que o fenômeno do magnetismo ele era amplamente aplicado, e o fenômeno do magnetismo tinha alguns matizes que ainda não eram totalmente conhecidos da ciência humana. Então, entendia completamente possível que mesas pudessem se movimentar, por exemplo. O fenômeno para Kardec ganha alguma importância adicional quando dizem para ele o seguinte: Kardec, olha, as mesas não estão só se movendo, não. As mesas estão respondendo a perguntas. E aí Kardec, olha só, que eu conheço o magnetismo, isso é fato. Agora, se há uma resposta feita a perguntas ao objeto, até que se saiba, o objeto não tem inteligência. E se o objeto responde com alguma inteligência, sinal é de que alguma inteligência há por trás disso. Então Kardec se dedicou a entender um pouco desses fenômenos junto a alguns outros intelectuais da época. E aí foi se descobrindo que as mesas realmente respondiam a perguntas interessantes. E normalmente respondiam por meio de uma pancada sim e 2 pancadas não. Mas como o ser humano busca sempre efetividade e busca ainda mais aprofundar tudo aquilo que é objeto da sua curiosidade, passaram a fazer com que a mesa tivesse códigos, e através desses códigos, que seria o número de pancadas, poderia dizer quais eram as letras do alfabeto aplicáveis às perguntas que eram formuladas para esse fenômeno. Só que essa questão da pergunta ser respondida através da letra do alfabeto, assim, imagina, por exemplo, a letra D seriam 4 pancadas, mas a letra Z, por exemplo, seriam 26 pancadas. Então esse fenômeno começou a ser pouco prático para aqueles que o estudavam. E eis que, através de uma dessas respostas feitas por meio de pancadas, os espíritos responsáveis por aquele fenômeno acabam exortando aos práticos do espiritismo não mais a utilização do modelo de pancadas, e sim solicitando que fosse colocado um lápis colado a uma cesta, e que, através do exercício do fluido magnético de cada um dos médios que estavam presentes naquele local, aquele lápis começa a escrever. Isso, obviamente, vai evoluindo, né? E hoje em dia nós temos o fenômeno da psicografia, né? Através da mediunidade da psicografia, que nos permite, através da escrita, através de uma força que advém dos espíritos que exercem essa força em relação às nossas mãos, nós conseguimos escrever cartas, livros e todos os escritos possíveis em relação aos fenômenos espíritas. Mas o que isso tem de interessante para nós entender os fenômenos de Heidesville
e os fenômenos das mesas girantes. O fato de que o Espiritismo ele passou por uma fase chamada de curiosidade. A curiosidade nos leva a entender que há uma força superior, que há um plano superior que exerce sobre nós algum tipo de influência e faz com que esse tipo de influência nos faça conhecer o que existe num plano que não é o plano físico onde nós vivemos. Então, essa é a chamada fase da curiosidade, onde várias pessoas vão estudar os fenômenos espíritas, o fenômeno das pancadas, por exemplo, e passam a querer buscar conhecimento através daquilo. E essa fase da curiosidade, obviamente, ela teve muitos adeptos, tá? Até porque as pessoas que passaram a ter contato com aqueles fenômenos começaram a pensar o seguinte: bom, se existe uma força que está num plano diferente do meu, uma força que está num plano onde consegue conceber coisas e ver coisas que nós aqui no campo material não conseguimos atingir. É sinal que esse tipo de força pode me ajudar a ter algum ganho, inclusive financeiro. Não foram poucos, por exemplo, aqueles que, naquele momento, tentaram utilizar desses fenômenos mediúnicos, desses ditos fenômenos espíritas, para conseguir angariar fiéis por meio da adivinhação, por meio da trago a pessoa querida, resolvo os seus problemas. Então, muitos começaram a entender aquela curiosidade como uma possibilidade de ganho financeiro, tá? Pessoas que eram dedicadas à cartomancia, à quiromancia, à famosa visão em relação à borra de café, búzios, astrologia. Muitas pessoas começaram a explorar esse campo, tentando obter respostas positivas e aí comprar a fé alheia. Mas como o fenômeno espírita, ele não é um fenômeno que busca ganhos materiais, e sim um fenômeno que busca trazer para nós ganhos espirituais, obviamente que todos os espíritos que se viam explorados por aquele tipo de atividade se afastaram dessa atividade, deixando aqueles prestidigitadores, né? Aquelas pessoas que exploravam a fé alheia somente com o seu embuste, somente com a sua mistificação. E aí nós temos essa fase, que é uma fase de curiosidade do Espiritismo. E essa fase precisava evoluir. Obviamente ela não evoluiria através desses exploradores da fé. Coube a Allan Kardec e a sua pleiade de médiuns que com ele estabeleceram todos os pontos da doutrina espírita, coube a ele estabelecer essa codificação. E Kardec, ao compor o Livro dos Espíritos, ele obviamente dividiu esse livro dos Espíritos em vários assuntos. E esses assuntos, eles tinham um cunho científico, eles tinham um cunho filosófico e eles tinham um cunho religioso. E Kardec compila isso tudo num livro só, um livro com mais de 1000 perguntas, com mais de 1000 questionamentos, e estabelece para nós uma nova fase no Espiritismo. Aquilo que nós tínhamos como curiosidade, que observava tão somente os fenômenos e era motivo de recreação para todos aqueles que observavam os fenômenos espíritas, passa a ser objeto de ciência e de filosofia. Através do Livro dos Espíritos, começamos a entender questões que até então estavam com um ponto de interrogação para todos nós. Questões como, por exemplo, o que é Deus?
Qual é o papel de Deus no universo onde nós vivemos? Deus seria aquele Deus punitivo, o Deus dos exércitos, tão somente um julgador que estabelece para nós penas capitais da ida para o céu irremissível ou da ida para o inferno irremissível? Essa seria a ideia de Deus? O que acontece conosco depois da nossa passagem pelo plano físico? Essa que sempre foi uma pergunta que pairava entre nós e que era respondida por conceitos metafísicos, trazido por todas as religiões até então, na ideia de um céu, de um inferno, de um purgatório. O Livro dos Espíritos estabelece para nós que este é o plano secundário. Na realidade, nós temos um plano primário, que é o plano espiritual. Este plano é um plano secundário, não é o nosso plano principal. Este plano é um plano necessário para que possamos nos submeter às nossas provas, às nossas expiações e às nossas missões, para que possamos cada vez mais evoluir enquanto espíritos. O Espiritismo traz outra ideia muito interessante e comprova essa ideia de que nós não somos corpos, individualidades que nasceram em concomitância com os nossos espíritos. Na realidade, nós somos almas, espíritos que estão temporariamente revestidos num corpo físico. Então, tudo que nós vivemos nesse plano onde nós estamos hoje é transitório. Permanente só é a nossa vida espiritual. E essa nossa vida espiritual necessita da vida corporal para estabelecer o seu plano de evolução. E traz o Espiritismo um outro conceito, que é um conceito muito diferente do que era entendido até então. Antes, entendíamos nós só existir uma encarnação. Éramos criados corpo e espírito ao mesmo tempo. Passávamos por uma encarnação e, através da nossa aceitação ou não aos princípios religiosos que nós temos, iríamos para o céu, ou se não houvesse essa aceitação dos princípios religiosos, iríamos para o inferno. Ou, caso as nossas penas ainda fossem remissíveis, passaríamos um tempo no purgatório, inventado durante a Idade Média, para que nós pudéssemos galgar os planos superiores do céu. E o Espiritismo rompe com isso, né? Há uma ruptura muito interessante, porque aponta para cada um de nós conceitos que eram trazidos lá pelo Oriente, de que não passávamos somente por uma vida, e sim por várias vidas, e que somente com a possibilidade de passar por várias vidas podemos exercer na plenitude a justiça divina. Então, para nós espíritas, para todos aqueles que leem o Livro dos Espíritos, o conceito de justiça está intimamente ligado ao conceito de reencarnação, porque sem a reencarnação não há um sistema de justiça que seja possível de entender para nós. Porque fica muito difícil entender a justiça divina, e não são poucos os questionamentos nesse sentido, quando vocês veem uma pessoa com uma encarnação só, algumas com uma vida tão miserável e outras com uma vida tão próspera. Nós não conseguimos entender isso sob o prisma da justiça como sendo uma coisa correta. Há pouco tempo teve um intelectual, eu esqueci o nome dele, mas teve um intelectual que estava na rede social dizendo o seguinte, que
esse estado que nós estamos vivendo agora, né, do coronavírus, é o que demonstra a grande injustiça que as pessoas entendem como justiça divina, né? Que o fato de algumas pessoas terem o coronavírus e outras não terem, algumas pessoas morrerem, outras pessoas não morrerem, é o que demonstra a inexistência da justiça divina. E ele ainda faz uma ironia: estamos todos na mão de Deus, mas como Deus realmente não existe, muitas pessoas vão morrer. E aí, 2 semanas depois, ele acaba morrendo de coronavírus, né? Eu só não me lembro qual foi o intelectual que tinha esse apontamento no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, que realmente eu não acompanho essa questão das redes sociais. Então, assim, mesmo pessoas entendidas como pessoas intelectuais, que são pessoas que têm um certo parâmetro e um certo verniz cultural, têm muita dificuldade de entender essa justiça divina se nós observarmos essa justiça pelo prisma de uma encarnação só. Quantas pessoas passam por tantas mazelas enquanto outras têm uma vida tão próspera? Não preciso dizer nada. Como podem conviver no mesmo mundo uma sociedade tão desenvolvida do ponto de vista tecnológico, cultural, como a sociedade dos Estados Unidos da América, e ao mesmo tempo você ter tão perto, como por exemplo na África, no Sudão do Sul, pessoas passando fome e necessidade das coisas mais básicas que elas não conseguem ter. Então, assim, o conceito de injustiça, né? Nós que estamos aqui no Brasil, no caminho do meio, né? Estaríamos no purgatório da vida humana, né? Nem tão desenvolvidos, nem tão pouco desenvolvidos, mas num momento assim, remediados, né? Dessa situação, às vezes com alguma dificuldade, às vezes com pouca dificuldade, mas passamos bem pela nossa vida. Mas olha que opostos nós encontramos no mesmo planeta, né? Uma sociedade totalmente desenvolvida como a sociedade americana e uma sociedade relegada aos mais baixos conceitos de vida humana, por exemplo, no Sudão do Sul, que vive hoje uma guerra civil horrível e não tem nem alimento para a sua população. Mesmo aqui na América do Sul, né, nós passamos por... nós vemos sociedades, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, como nós estamos bem de vida aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e nós vemos a Venezuela, nós vemos pessoas passando fome nas ruas, uma sociedade totalmente em colapso. Então, que justiça divina é essa? A compreensão dessa justiça divina, ela só vem até nós pelo fenômeno da reencarnação, onde entendemos que pessoas que estão num sofrimento pungente passam por provas ou expiações mais pungentes, né? E pessoas que estão numa situação melhor é porque não necessitam passar por determinados tipos de prova e expiação, mas precisam passar por outros tipos de prova que nós passamos aqui, por exemplo, perda de entes amados, às vezes a dificuldade do desemprego, às vezes o sofrimento em família por um mal moral e algumas coisas que nós acabamos passando também. Então é importante que a reencarnação traz para nós essa verdadeira noção de justiça. E também muito importante que a ciência espírita acaba trazendo para nós é o seguinte: entendemos a existência de Deus, o que é Deus, como funciona Deus, essa causa primária, essa inteligência suprema formadora do nosso universo. Entendemos que somos espíritos, né? Que não somos um corpo que tem um espírito, e sim um espírito que utiliza várias vestimentas corporais para a sua evolução. Entendemos a necessidade da reencarnação e, complementando todos esses aspectos, passamos a entender também que há a necessidade do intercâmbio entre o plano espiritual, que é o nosso plano eterno, de onde realmente viemos, e a necessidade da comunicação desse plano espiritual com o plano físico. Porque, sem entendermos que há um plano espiritual e a sua necessidade de comunicação com o plano físico,
É muito difícil viver nessa terra, minha gente. Sem entendermos os fenômenos que atuam na nossa vida espiritual, vamos viver somente a materialidade. E viver só a materialidade é o estado animalizado do ser. Então é necessário esse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico para que possamos entender, enquanto encarnados, onde nós queremos chegar. Sem esse entendimento, a vida no plano físico, a vida exclusivamente material, é muito penosa para nós. Não são poucos os indivíduos que insistem veementemente em viver exclusivamente a sua vida carnal e abusam do alimento, abusam da bebida, abusam de drogas lícitas ou ilícitas. Não preciso dizer para vocês que há pessoas que necessitam diariamente de remédio para dormir. E, pasmem vocês, as pessoas que passam a utilizar continuamente remédio para dormir, em algum momento vão precisar também de remédio para acordar. Tá? Eu utilizo o exemplo de vários espíritos do meu trabalho, por exemplo, pessoas que trabalham comigo, têm sociedade comigo e que tomam remédio para dormir todos os dias, seja o frontal, tem um outro também que é muito conhecido, Rivotril, né? Pessoas que utilizam esses medicamentos todos os dias e que não raro agora também precisam de remédios para se manterem acordados, para acordar animado com disposição para sair da cama. Então, assim, viver os fenômenos da materialidade nos fazem viver, por exemplo, o abuso de drogas lícitas e drogas ilícitas. A materialidade também nos faz consumir de forma demasiada o sexo, a energia sexual. Energia essa tão importante para a realização de tanta coisa que precisamos fazer no campo das paixões, nas paixões que digo, nas paixões positivas, naquelas que nos levam a exercer atividades construtivas para o nosso ser. A energia sexual, ela é desviada tão somente para a satisfação das necessidades sexuais do campo erógeno do indivíduo. E isso campeia hoje na nossa sociedade. A exploração da sexualidade nos dias atuais é um dos grandes matizes de infelicidade do nosso mundo. Há uma semana, 10 dias atrás, né, a gente testemunha no bairro onde tem o maior IDH do Rio de Janeiro, 3 pessoas dentro de um carro conversível exercendo atitudes lascivas 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Tendo atos lascivos dentro de um conversível. E isso é assim, a utilização errônea da energia sexual, né, ela é perversa, né? Porque aquele tipo de exploração naquele momento agride as pessoas ao redor, que agem com violência, também com paixão em relação àquilo, né? Agem com violência, e vocês veem cenas lamentáveis de uma mulher, por exemplo, a parte de cima do seu biquíni sendo tirada 4 horas da tarde por conta de uma confusão, por conta de cenas lascivas dentro de um carro. Há 2 dias atrás, estou eu voltando da caminhada, aí eu sempre desço da caminhada lá pela minha rua, né, e tem uma banca de jornal em frente à padaria onde eu compro pão. E ali, eu sempre vou dar uma olhada nas notícias do dia, né, e aí meu olho passa num desses tabloides, né, de notícias sensacionalistas, uma menina de
16 anos, estuprada por 5 pessoas dentro de uma comunidade. Que tipo de energia sexual é essa que leva o ser humano a praticar atos como esse? Não é? É complicado, né? O uso que nós fazemos da nossa energia sexual. Também utilizamos equivocadamente a nossa energia no campo dos sentimentos, né? Porque eu não sei se vocês já viram o filme O Dilema das Redes Sociais. Foi indicado por Haroldo. Pois assim, é muito interessante. Eu particularmente, eu não gosto de rede social e eu não uso. Eu não tenho nada contra, é particular mesmo, é que eu particularmente não gosto, não uso. Mas é super interessante que vocês vejam esse documentário, tá? Porque é um documentário onde são entrevistadas pessoas que estabelecem o algoritmo de procura na internet e como esses algoritmos eles buscam os extremos de cada coisa. Então, quando hoje nós observamos uma direita extrema e uma esquerda extrema, quando hoje nós observamos um evangelismo extremo e um materialismo extremo, quando hoje nós observamos de um lado mulheres feministas, homens machistas, tá? E isso tudo indo cada vez mais para os extremos, um dos grandes responsáveis por isso, acreditem vocês, são as redes sociais. E isso fica claro nesse documentário, claro, onde as pessoas cada vez mais exploram a extremidade e aí elas começam a ficar preocupadas, porque a exploração das extremidades faz com que você não ande por aquilo que Buda, há 2500 anos atrás, chamava de um caminho do meio. Dizia-nos Buda, olha a sapiência desse espírito, que vem, encarna 2500 anos atrás e aponta para nós o seguinte: olha só, a vida nossa é como uma viola. Se você apertar demais a corda, ela arrebenta. Se você deixar a corda muito frouxa, ela não toca. E é exatamente isso que nós vivemos hoje. Como nós podemos ter uma sociedade harmonizada se de um lado há pessoas que insistem em usar a viola com a corda muito apertada arrebentando e do outro uma corda que não toca? Não há comunicação entre esses grupos, porque não há música criada. Não há música. Então, quando o Buda nos incita a andar pelo caminho do meio, é justamente para que não sejamos levados a nenhum dos extremos. E hoje nós temos extremos em todas as discussões da nossa sociedade. Gente, eu não consigo entender isso. É impressionante. Se o sujeito de esquerda, e cada vez ele está mais à esquerda, né? Ele entende que o outro é um reacionário fascista e nazista. O sujeito de direita entende que esse daqui é um bandido permissivo. Não tem um caminho do meio. As mulheres feministas formam uma verdadeira cruzada contra os homens, independente de quem seja. E os homens machistas começam a reagir a esse fenômeno. Outra coisa que está cada vez mais arraigada, né, na nossa sociedade, outro extremismo, é o extremismo racial. Gente, com todo respeito, tá? Assim, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa privada de preconceitos, porque preconceito é uma coisa que acontece na vida da gente e em alguns momentos até nos mantém vivos, tá? Mas cada vez mais a gente está brigando por coisas que não têm sentido, tá? A discriminação existe? Eu não tenho dúvida, ela existe e talvez dure muitos anos para que a discriminação racial, social deixe de existir, tá? Eu não tenho dúvida quanto a isso, mas desculpa, não é colocando um grupo contra o outro
que nós vamos buscar a solução para a nossa sociedade. Ah, somos nós negros contra vocês brancos. Cadê o réu? Cadê o negro? Gente, eu não consigo ver sentido nisso. Eu não consigo ver sentido nisso. Tem certas coisas que são engraçadas. Eu estava vendo, não sei se vocês observaram na TV Cultura, a entrevista da Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Ela deu uma entrevista na última segunda-feira no Roda Viva. E aí a Luísa Trajano está falando o seguinte: gente, teve um momento na minha empresa, né? Pô, e a empresa é dela, cara, tá? Assim, com todo respeito. Teve um momento na minha empresa que eu me preocupei com o seguinte: eu não via pessoas negras nos cargos de direção da minha empresa. E isso me incomodou, tá? Isso me incomodou. Então, o que eu fiz? Eu fiz um programa de trainee só para negros, porque eu queria ver uma diversidade maior nos cargos de direção da minha empresa. Eu não vou discutir se está certo ou se está errado, tá, gente? Mas o que nós vimos de pessoas com discurso de ódio de um lado e de outro, é uma coisa impressionante, tá? Uma coisa a ponto da Defensoria Pública da União, que também está polarizada, né? Lá dentro da Defensoria Pública da União há pessoas que estão num polo e outros que estão no polo, a ponto de um defensor público da União propor uma ação contra a política da Magazine Luiza, pedindo uma indenização de 10 milhões de reais por conta disso. Então, eu fico me perguntando, com todo respeito, assim, para onde nós estamos caminhando enquanto sociedade? O que nós vamos construir? O que nós vamos construir explorando dois extremos? Não dá para convergir, porque o grande conceito de política, tal como nos legou Aristóteles, há quase 2.500 anos atrás, nós podemos ver no livro de Aristóteles chamado Política, o conceito de política está em você convergir pontos de vista antagônicos. E como é que você converge pontos de vista antagônicos? Através de dois conceitos básicos: ética. O que é ética? É o respeito ao alheio, é o respeito ao território alheio, que vem de ethos, do grego ethos, é o respeito ao território alheio, e a virtude. Sem ética, que é o respeito à posição alheia, e sem virtude, que é entender o conceito do que é bom, do que é justo e do que é amoroso para convergir ideias antagônicas, a nossa sociedade não evolui. E nesse ponto, o espiritismo, ele é patente nas nossas vidas. O espiritismo, enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião, independente do aspecto em que nós vamos analisá-lo, o espiritismo traz para nós um conceito básico. Somos puramente o que seja o exercício do espiritismo. E o exercício do espiritismo, ele não pode ser estabelecido sem que nós nos vejamos como pessoas iguais, como pessoas que têm direito às suas opiniões, mas como pessoas que precisam ceder. Por quê? Ceder diz respeito àquele que é aberto intelectualmente, aberto filosoficamente. E ceder não quer dizer que você vai ceder nos seus princípios. Ceder quer dizer que você vai ser tolerante com o que é diferente do que você pensa. E que muitas vezes o que é diferente do que você pensa pode estar certo, porque nós não somos os donos da razão. Então vivemos nesse momento esse período de desenvolvimento científico e filosófico da nossa doutrina. E precisamos chegar àquilo que Kardec coloca muito bem, que é o terceiro momento de desenvolvimento do Espiritismo, que é o desenvolvimento para a aplicação do Espiritismo no nosso dia a dia.
E só aplicaremos o Espiritismo no nosso dia a dia quando pudermos nos dizer verdadeiramente espíritas. E como é que se conhece um verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Pela sua transformação moral e pelo esforço que o espírita faz de domar suas más inclinações. O espírita, ele não se entende perfeito. O verdadeiramente espírita não acha que a sua religião é a perfeita. O espírita, na sua acepção da palavra, não entende que o espiritismo seja o único caminho que nos leve à perfeição e à felicidade. Mas uma coisa o verdadeiro espírita sabe, que se ele não fizer a sua transformação íntima, se ele não for melhor hoje do que ele foi ontem, e se ele não for melhor amanhã do que ele é hoje, esse caminho restará baldado. Ser verdadeiramente espírita é entender que somos espíritos em evolução e que precisamos domar o nosso eu, as nossas más inclinações. Eu não tenho que mudar o outro, eu não tenho que mudar o outro. O único que nós precisamos mudar, com todo respeito, são os nossos filhos, a quem nós temos a missão de tornar, de dar a ele todos os instrumentos para que sejam espíritos melhores. Agora, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. A melhor transformação que eu posso fazer de qualquer pessoa que eu entendo que esteja agindo erroneamente é a transformação pelo meu exemplo. Pelo meu exemplo. Não adianta eu apontar a desonestidade dos políticos quando eu sou desonesto nas minhas ações. Não adianta eu determinar que A, B e C são descumpridores dos seus deveres quando eu descumpro os meus deveres. Quando eu estaciono, por exemplo, meu carro na vaga do idoso, na vaga do deficiente, quando eu boto meu carro na calçada, quando eu estabeleço e coloco o carro com pisca-alerta na vaga que eu não posso utilizar, quando eu ultrapasso pelo acostamento. Como eu posso exigir retidão de caráter do próximo se eu mesmo não tenho? Como eu posso exigir a boa atitude mental do meu próximo em relação a mim se eu ainda xingo e ainda falo com violência aquele que me ultrapassa na rua, me dá uma fechada, aquele que fura a fila no banco, aquele que fura a fila na hora da pandemia do McDonald's? Porque no outro dia eu fui comprar um lanche com meu filho e vi duas pessoas quase se engalfiando por conta da fila do McDonald's. Eu sei que é revoltante você estar na sua fila e alguém furar a fila, né? Mas se eu ainda reajo violentamente em relação a isso, como é que eu posso exigir compreensão do meu próximo em relação a mim? Como é que eu posso exigir caridade daqueles que têm mais se eu não exerço a caridade? Se eu não exerço a caridade, às vezes eu passo pela rua, entendeu? E quantas pessoas estão ali desalentadas, loucas? E, assim, ninguém está obrigado, obviamente, a ter dinheiro no bolso para cumprir, para sanar todas as mazelas do mundo. Mas eu passo por aquilo por indiferença, com indiferença, e o que eu chamo de indiferença? É você ver o seu irmão caído na rua e você não oferecer nenhuma oração. Você simplesmente não vê. Você viu o mendigo também? Desculpa, não vi. Tinha mendigo ali? Não vi. Tinha pessoa necessitada, tinha uma pessoa gritando na rua. Quantas vezes nós não passamos pela rua e as pessoas estão gritando de desespero, às vezes por um grau de obsessão que nós não conhecemos? Quantas vezes isso não acontece? E quantas vezes nós paramos e fazemos a nossa oração? Uma oração. Pai, por favor, ampara esse irmão para que possa romper esse vínculo obsessivo que está com ele e segue adiante. Quantas vezes nós fazemos isso, gente? Quantas vezes nós fazemos isso? Como é que nós podemos exigir o cumprimento dos deveres do nosso governante se nós não cumprimos o nosso dever nem na nossa casa? Nós não cumprimos o nosso dever na nossa casa. Às vezes os nossos filhos estão se perdendo na nossa frente e nós não estamos vendo. Que nós estamos nos importando com outros valores que não são os valores da nossa casa. Não adianta
Não adianta vir aqui no Ana Viana, meu tempo está acabando. Não adianta vir aqui ao Ana Viana, pegar essas vibrações maravilhosas, passe fluídico, magnético, tomar água fluidificada, entendeu? Não adianta nada disso se a nossa atitude mental ainda é a atitude de quem quer continuar onde nós estamos. Se nós estamos estacionados e estacionários, não adianta vir aqui. A única coisa que a gente vai ter aqui é um bálsamo momentâneo das nossas mazelas da semana. Agora, se não sairmos daqui com o ânimo de nos transformarmos e de sermos espíritos e pessoas melhores, adiantou muito pouco vir aqui. Recebemos o abraço, a aguinha, o passe, renovamos nossa energia para cometer os mesmos erros. Para cometer os mesmos erros. Não adianta condenar a Anitta, por exemplo, por estar fazendo a exibição do seu corpo e ganhar a fortuna que ela ganha basicamente pela exibição do seu corpo, se a nossa energia sexual também está desvirtuada. Está desvirtuada. Não adianta. Estou julgando ninguém não, porque os erros todos que estou falando aqui são cometidos por mim também. Mas não dá. Não dá para que nós condenemos alguma coisa, sendo que a nossa própria energia está desvirtuada. Então precisamos urgentemente, e essa mensagem que eu deixo aqui para finalizar a nossa conversa, precisamos urgentemente sair da fase científica e filosófica do Espiritismo e passar para a fase da aplicação. Kardec, em Obras Póstumas, isso é interessantíssimo, né? Quando ele fala dos desertores da doutrina espírita, é muito legal. O dia que vocês puderem, abre só lá o termo, a parte dos desertores. Vai da página, nessa edição aqui da FEB, desse tipo aqui, vai da página 247 à página 257, tá? Dá uma olhadinha quando ele fala dos desertores. Nós chegamos, às vezes, na ciência espírita, maravilhados com aquela novidade, animados, cheios de energia, e nossa energia pouco se esvai. Se esvai porque não são poucos os detratores da doutrina espírita, não são poucos, e não são os detratores encarnados, não, são os detratores desencarnados, que a cada dia vão aos nossos ouvidos, porque ainda estamos abertos a esse tipo de vibração. Come um pouquinho mais, bebe um pouquinho mais, não tem problema nenhum você ter outra mulher não, não tem problema nenhum você ter outro marido não, é só um dia, só um momento, daqui a pouco você volta para sua casa, deixa seus filhos, não vai no centro não exerce sua mediunidade não faz o bem para o próximo não, então isso é obrigação do governo, não é sua não, tá? Não são poucos, acho que aquilo que vem nas nossas consciências aqui, e fala assim, olha, não faz isso, entendeu? Seja materialista, viva os prazeres do mundo, viva um pouco para você, viva menos o outro, entendeu? Isso é diário que acontece na nossa vida, diário, tá? E são essas percepções que nos afastam cada vez mais da energia positiva que nos trouxe até aqui. É isso que nos afasta. Então, que possamos aplicar a doutrina espírita. E aplicar a doutrina espírita, sermos espíritos, é praticar o amor, praticar a caridade e todo dia fazer o exame de consciência. O que eu fui mal hoje que eu posso ser melhor amanhã? A famosa filosofia de Santo Agostinho. No que eu errei hoje que amanhã eu posso fazer melhor? No que eu errei pela manhã que agora à tarde eu posso melhorar? No que eu errei à tarde que eu posso melhorar à noite? Como andar pelo caminho do meio? Como não ficar ligado a esses extremos? Vamos andar pelo caminho do meio, meus amigos. Vamos andar pelo caminho do meio. Fazer como o povo hebreu, que ao abrir o Mar Vermelho, não ficou na torrente nem da esquerda nem da direita, mas caminhou pelo leito do Mar Vermelho, junto a Moisés, nas ordens de Deus, para que pudessem chegar à terra prometida. Caminhemos para a terra prometida dos nossos corações. Sejamos pessoas melhores, pessoas diferentes. Não andemos nos extremos, andemos na retidão e no meio de nossas consciências.
porque sem a consciência nós não seremos pessoas melhores. E acredite, quando todo dia nós acordamos e falamos assim, hoje eu quero ser melhor do que ontem, fatalmente conseguiremos ser melhores do que ontem. Acontecerão problemas, acontecerão perdas, acontecerão dificuldades, acontecerão abandonos, porque quando você começa a fazer as coisas certas na sua vida, todo mundo te abandona. Somente aqueles sinceramente imbuídos no objetivo de crescer junto com você, caminharão junto com você, acredite nisso. Mas não abandonemos o verdadeiro espiritismo. Não abandonemos a vontade de sermos melhores e não abandonemos a vontade de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Desculpa me alongar, obrigado pela paciência de vocês, uma boa semana e um bom domingo para todos. Beber minha aguinha.